Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Um dia eu parei para pensar na vida. Aí me perguntei: se o nome da Joaninha é Joaninha, o macho também é Joaninha? Aí eu comecei a entender que tem muitas coisas que eu não entendo. Tipo, porque tudo junto escreve separado e separado escreve tudo junto. Um dia na igreja, o pastor falou que Deus deu presente para todo casal: o amor. Aí nessa hora eu olhei para minha mãe e pro meu pai e dei um sorriso com o canto da boca. Aí eu soube que Deus fez o primeiro casamento e Deus dá o amor para todo mundo e para todo casal que se ama também. Quando a gente ama, a gente fica do lado, a gente pega um copo d'água. E quando a gente ama, a gente acorda de madrugada para fazer chá. Quando tem amor, a gente come arroz sem sal e diz que tá delicioso. E a gente compra presente quando não é aniversário. E aprendi também que o amor de verdade só existe quando tem o negócio que minha avó falou. Ah, lembrei, só quando tem respeito. Descobri que amor também é cuidar e é também pegar a toalha quando esquece de levar pro banheiro. Amar também é almoçar junto quando fica a família toda reunida e é fazer doce com a minha mãe. Aí naquele dia eu fiquei orando para quando eu crescer, Deus me dá um amor assim que nem o de vocês. De vocês mesmo, aí no encontro de casais. Um amor que resiste a tudo, porque quando é de Deus, é para sempre. Quando eu crescer, eu quero um amor assim, que nem a minha mãe, meu pai, meu avô e minha avó, e Deus e você, por toda a vida. Um beijo pra vocês. Graças a Deus. Que bênção de Deus, amém? É um vídeo muito bacana, eu gostei muito desse vídeo, por isso estou partilhando com os irmãos. E vocês aí que nos assistem pelo Facebook,
que ainda estão aí, olha, dá tempo ainda, clica no link, instala o programa do Zoom, digita a senha 10, 20, 30 e seja nosso convidado, amém? Venha fazer parte aqui, entra conosco aqui também nessa sala, para você também ouvir a palavra do Senhor, amém? Nós vamos aqui entrar ao vivo, dar início aqui a esta ministração, e aí eu vou parar o Facebook, que é para você entrar nessa sala aqui, tá bem? Para você aprender um pouco mais do Senhor, o que Deus tem para fazer no nosso meio, e vai ser muita bênção, amém? Deus é fiel. Sejam bem-vindos, vocês 5 que estão nos vendo aí, e vem para cá. Nós vamos agora começar aqui, já paramos a interrupção ali no Facebook, e já queremos também aqui fazer uma oração. Vou pedir para minha esposa aqui fazer essa oração para nós começarmos. Já quero dar boas-vindas aqui a Fátima Freitas, Tânia, Diogo Reis, que entrou. Glória a Deus, Diogo. Deus te abençoe. Adriana Príncipe, Marcos está ali também. Deus tem uma palavra para nossos corações, em nome de Jesus. Está aqui também a guerreira do Senhor, a irmã Rosane, também entrou agora. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, Diogo, Jéssica, escuta bem, Deus tem algo para o nosso coração, amém? Missionária Luciana, pode orar. A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, querido Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor, esse culto de casais, esse ensino, Senhor amado, que o Senhor venha usar o teu servo, pastor Márcio, pastora Lídia, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha, Pai, agregar na vida desses casais que estão nos assistindo, Senhor. Senhor, nós somos dependentes da Tua graça, do Teu Espírito, Senhor amado. Que o Senhor venha trabalhar em corações, Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada lar. Que o Senhor venha visitar cada um, Senhor, que está nesta live, Senhor amado. E que o Senhor venha transformar, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que, Senhor, que não agrada a Ti, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que refaz, o Senhor é o Deus que constrói, o Senhor é o Deus que restitui, Senhor. Então nós cremos na restituição de casamentos, Pai, porque a separação não é de Deus, mas o Senhor é o Deus que abençoa e que transforma. E nós cremos, Pai, em transformações desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o ministrante, o palestrante. Eu quero fazer a introdução dele aqui também, aproveitando que já estão todos aqui, e já estou pedindo para abrir ali o áudio, né? Isso, pastor Márcio, está aberto o áudio. Eu vou colocar ele como sendo spotlight, né? É o que vai ficar fixo para vocês aí, para vocês poderem ver o casal com mais facilidade. Deixa eu fazer a introdução agora que estão todos aqui. Eu quero desejar as boas-vindas aqui ao casal, pastor Márcio, sua esposa, pastora Lídia. Esse casal, uma bênção nas nossas vidas, juntamente com Samuel também, que é um presente de Deus para a vida deles. Verdade. Deus tem feito maravilhas. Pastor Márcio, sua esposa, pastora Lídia, eles são líderes ali do Ministério de Casais, juntamente com Clemilton e Deusuíta, que nos ajudam, eles ali, também nesse ministério, né, para trazer uma palavra para os casais da Igreja Ministério Batista Renascer ali de Lisboa. E Deus tem operado grandemente na vida dessas famílias, e eles vão ser edificados, né? Eles estão sendo edificados lá, e nós vamos ser edificados aqui também, com a presença desse casal, amém? Eu quero desejar as boas-vindas e já passar a palavra para vocês, amém? Amém, glória a Deus, muito obrigado, pastor Roberto, você que tem esse coração enorme, e também a pastora Luciana, essas pessoas maravilhosas que eu não me canso de dizer que desde quando vocês entraram na nossa vida, vocês têm servido de bênçãos de Deus para nós. Que Deus abençoe ainda mais o ministério, a igreja, e cumprimento também a todos os casais. Eu sou o Márcio da Lídia,
Eu sou a Lídia do Márcio. Nós estamos casados já há 21 anos. E temos um filho que se chama Samuel. Ele é maravilhoso como a mãe. E estamos há 18 anos em Portugal. Servindo ao Senhor, ali na Igreja Batista Renascer, nosso pastor Wagner. Nós deixamos nosso abraço para todos vocês. E, queridos, hoje nós temos aqui um encontro muito, muito especial para o seu coração, para a sua vida de casal, não é? Então, hoje nós vamos falar especialmente desses desafios, dessa dinâmica do que é a vida a dois, não é? Então, nós vamos, então, começar aqui, sem perca de tempo, que você fique aí juntinho do seu cônjuge, e nós vamos trabalhar aqui alguns temas importantíssimos para a nossa vida conjugal. Eu tenho certeza de que a sua vida conjugal vai melhorar um pouco mais. Se está boa, vai melhorar muito mais, tá bem? Se não está boa, vai também ter a sua grande melhora. Então vamos lá, pastor Roberto, por favor, pode então colocar na tela aí os nossos slides para que você possa acompanhar. Nós nos preocupamos aqui em fazer aqui esse slide bonitinho. Olha ali o pastor Roberto, a pastora Luciana, tão elegantes ali, não é? Então, nós vamos começar a trabalhar. Eu gostaria de começar com esse texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis. Pode passar, por favor. Livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, e depois do 21 ao 25. Eu estarei lendo aqui para os irmãos. Diz assim o texto sagrado: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Você pode passar, então, pastor Roberto? Eu gostaria de fazer essa introdução aqui, você nos acompanha. Eu gostaria de fazer aqui algumas considerações muito importantes para você perceber, na ótica de Deus, o que Deus queria, então, para a vida conjugal, o que Deus queria para o casal. Então, nós podemos observar que, a partir desse texto, né, Deus criou o homem para ter intimidade. Primeiro com Deus, depois com o seu semelhante. Deus disse, não é bom que ele esteja só. Então fez Eva. E Deus, em segundo lugar, ele planejou um alto grau de intimidade para o casal. Só para nós termos uma ideia do grau de intimidade que Deus planejou para um marido e para uma mulher, ele nos dá aqui algumas pistas, principalmente quando ele criou a Eva. Olha só a ideia que permeava do grau de intimidade que Deus sonhou para marido e mulher. Primeiro, ele não fez Eva do pó da terra, ele fez Eva da própria estrutura de Adão, da carne viva de Adão. Então, para ter compatibilidade aí 100%, olha só, para ser estrutura dele, né? Carne da sua carne, osso dos seus ossos. E Deus a fez também de forma complementar, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, espiritualmente. Deus fez a mulher de forma exatamente complementar.
de forma que o que faltava em um completava o outro, não é? E, em terceiro lugar, Deus fez eles num estado de completa inocência. Olha só, a Bíblia não registra um só conflito do casal ali no jardim antes do pecado, porque eles estavam num estado de inocência. Então, olha só como Deus queria que eles fossem unidos, colocou eles no estado onde eles não tinham nem a capacidade de brigar um com o outro. E aí, como se não bastasse, além de Deus ter feito Eva da mesma matéria de Adão, além de ter feito de forma complementar, para complementar a vida de Adão, e além de ter feito eles num estado de completa inocência, Deus ainda ordenou que eles fossem unidos, que eles vivessem na mais completa intimidade. Ele disse, olha, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á, apegar-se-á. Olha só que intimidade que Deus sonhou para o homem e para a mulher. Mas nós sabemos que o pecado abalou os relacionamentos, tanto no plano espiritual quanto no plano do ser humano, né? Na relação com o próximo. Então, o pecado trouxe toda essa carga negativa. Mas é interessante que, apesar de Deus ter punido, Deus não mudou o propósito original. O homem foi punido, a mulher foi punida, mas Deus não desfez o casamento. Então, o projeto de Deus para o homem e para a mulher, a intimidade, ela deve continuar, ela precisou continuar. Se bem, você pode prestar atenção que o homem, ele procura essa intimidade, embora ele tenha medo hoje da intimidade, mas ele precisa dessa intimidade porque ele foi criado para a intimidade. Alguém disse que uma máquina de lavar, se ela se avariar, se ela avariar, ela não vai deixar de ser uma máquina. Ela é uma máquina, mas ela precisa, então, de um conserto. E, então, a restauração dessa intimidade, aí Deus vai nos mostrar qual é a solução para restaurar, para reconstruir essa intimidade. A intimidade com Deus, Deus fez essa reconciliação com o sacrifício. Ele manda Jesus Cristo ali na cruz do Calvário e restaurou a nossa intimidade com Deus, e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, a maior intimidade que um homem já pôde ter com Deus. E agora nós, no plano horizontal, aqui, marido e mulher, nós precisamos também reconstruir ou construir uma intimidade. E isso, a semelhança do plano espiritual, também acontece nesse plano. Só podemos construir essa intimidade com sacrifício. Se você é casado, você sabe que dá muito trabalho você construir uma intimidade saudável. Mas, a bem da verdade, o casamento não é uma coisa estática, não é um acontecimento único. O casamento, ele vai acontecendo ao longo da vida a dois. Todos os dias você vai se casando, todos os dias você vai crescendo nessa intimidade. Portanto, essa intimidade também vai dar trabalho, também tem sacrifício, e é por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, que nós devemos amar com um amor sacrificial a nossa esposa, ao ponto de que, se for preciso, darmos a nossa própria vida por ela. Então, vamos para frente. Existem 3 áreas, então, que eu gostaria de tratar nessa noite com você. Depois dessa introdução, eu gostaria de falar sobre essas 3 áreas que demonstram que o casal está crescendo na intimidade. Você está crescendo na intimidade? Você acredita que o seu casamento está crescendo na intimidade? Hoje você e o seu cônjuge estão mais íntimos
do que quando se casaram? Ou vamos ver então essas 3 áreas que nós vamos abordar. A primeira delas é a comunicação, e essa área é fantástica. A segunda área que demonstra que o casal está crescendo em intimidade é a área das finanças. Olha só que área importante. E a terceira área que nós vamos tratar nessa noite é a área da sexualidade do casal, a intimidade física. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, que é a comunicação. Que coisa mais importante, que coisa mais interessante. Nós vamos tomar por base um texto que está em Provérbios. Pode passar, por favor. Provérbios, no capítulo 18, no verso 21. Olha só o que diz a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, por que nós vamos começar com comunicação? A comunicação é o melhor termômetro para medir, né, a temperatura do relacionamento. É o melhor termômetro para saber se você está ou não crescendo na intimidade. A tua forma de se comunicar vai dizer muito de como é a qualidade do seu casamento. Pode passar, pastor Roberto? Eu gostaria de fazer essa pergunta: como está a sua comunicação com o seu cônjuge? E eu já gostaria de afirmar que é impossível um casal crescer na intimidade se ele não tiver um bom sistema de comunicação. Porque a unidade verdadeira, ela só pode acontecer quando um cônjuge entra na vida um do outro e começa a fazer parte da sua vida por completo, né? E isso só é possível através da comunicação. É através da comunicação que a gente entra no mundo um do outro, que a gente conhece os seus sonhos, a gente conhece os medos, conhece os traumas, conhece a história um do outro. Somente através da comunicação, a minha esposa pode entrar no meu mundo e eu posso entrar no mundo dela a partir do momento que nós nos permitimos essa interação, essa troca de informações através da comunicação. E eu pergunto, como está hoje a sua comunicação? A sua comunicação hoje está trazendo morte ou vida? Ou seja, a sua comunicação está trazendo alegria ou está trazendo tristeza? A sua comunicação está afastando o seu cônjuge, está isolando o seu cônjuge ou está aproximando o seu cônjuge? Pode passar, pastor Roberto. Existem aqui alguns sinais de que você tem uma boa comunicação, alguns sinais de uma comunicação que promove a intimidade. E à medida que eu for falando, você pode analisar a sua vida se você realmente está crescendo em intimidade. E o primeiro sinal é esse aí. Quando há liberdade para se expressar abertamente com o seu cônjuge. Você tem liberdade para conversar com o seu cônjuge, seja qualquer assunto, aquilo que você sente, aquilo que está no seu coração. Se você tem essa liberdade de conversar com o seu cônjuge, sem medo de ser julgado, sem medo de ser ridicularizado, sem medo de ser rejeitado, censurado, então certamente você está indo num bom caminho se você tem essa liberdade. Quando o casal não tem essa liberdade, certamente muitas coisas sobre o seu cônjuge você vai deixar de conhecer. E conhecer é sinônimo de intimidade. Quanto mais eu conheço, mais íntimo eu me torno. O segundo sinal de uma comunicação é quando há expressões de carinho e afeto.
Ou seja, o casal que não tem expressões de carinho dentro de casa, no seu dia a dia, com certeza tem alguma coisa faltando aí nesse relacionamento. Existem expressões de carinho que o seu cônjuge fala com você. Muitas vezes a gente até troca os nomes, né? Muitas vezes você chama de meu fofinho, minha querida, né? Quando você começa a tratar o cônjuge pelo nome e sobrenome, pelo apelido, você já está em maus lençóis, né? Quando a Lídia fala Márcio Souza, nós já temos aí um sinal que a coisa está ficando séria. Então, queridos, um grande sinal é quando o casal manifesta, não é, expressões de carinho, de afeto, que faz com que aquela pessoa se sinta participante da sua própria vida. Em terceiro lugar, o terceiro sinal é quando os cônjuges... Pode pôr aí, pastor Roberto, por favor. Quando os cônjuges conhecem as suas histórias, a história um do outro. Pode dar mais um clique que vai aparecer. A história um do outro. Você conhece a história do seu cônjuge? Você conhece temas importantes, temas muitas vezes delicados sobre a vida do seu cônjuge? Só para você ter uma ideia, deixa eu confidenciar para você uma coisa. Minha esposa e eu, nós acompanhamos um casal que nos pediram conselho, um aconselhamento conjugal. E aquela mulher, esse casal chegou para a gente, 40 anos de casados. E eles chegaram para a gente dizendo que ela tinha uma dificuldade, ela não conseguia abrir o seu coração para o seu esposo e lhe comunicar um fato que lhe ocorreu na infância. E ela pediu que fosse revelado num âmbito, na frente de um pastor e juntamente com o seu esposo. E aquela mulher começou a revelar, abrir o seu coração, e ela disse para nós que ela havia sofrido abusos durante a sua infância e que o próprio agressor, o próprio criminoso era o seu próprio pai. E como se não bastasse, essa pessoa também era o próprio pastor da igreja. E ninguém sabia, todo mundo tinha um respeito muito grande por aquele homem, e o seu próprio marido tinha um respeito muito grande por ele. Por isso aquela mulher passou anos e anos, 40 anos, para depois falar para o seu cônjuge. Olha só o sofrimento que, porventura, esse casal deve ter sofrido na área íntima, na sua vida, por conta desse segredo, desse casal não ter partilhado a sua história através da comunicação. Mas, graças a Deus, aquele homem soube lidar com aquela informação. O Espírito Santo de Deus invadiu aquela sala, aquele ambiente, e houve perdão genuíno, houve choros, mas Deus fez uma completa lavagem no coração daquele casal, e hoje eles conseguem lidar com o problema de forma saudável para a glória de Deus. Mas presta bem atenção, quando os cônjuges conhecem a história um do outro, isso é um sinal de que eles estão crescendo na intimidade. E, em quarto lugar, quando há pedidos de perdão. Este é um grande sinal de que há uma verdadeira intimidade, uma boa comunicação, né, que promove intimidade dentro desse casamento. A bem da verdade, todos nós sabemos que nós temos defeitos. Todos nós somos sujeitos aos erros, a errar, porque nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. Portanto, se uma vez que a gente assume que nós somos imperfeitos, nós vamos errar com os nossos cônjuges. Se não houver pedido de perdão dentro de casa, de vez em quando, isso significa que essa comunicação não está boa.
Aonde não há pedidos de perdão, com certeza há corações feridos, há sentimentos tolhidos, machucados. Muitas vezes o que mais dói não é a atitude errada que o outro fez, mas é a atitude de não pedir perdão, de não se retratar diante de tais atitudes. Portanto, todo relacionamento saudável precisa haver pedidos de perdão. Muitas vezes nós, maridos, nós temos esse receio, esse orgulho de reconhecer que a gente erra, mas você vai ganhar muito mais respeito e muito mais admiração da sua família quando você é capaz de reconhecer o seu erro e pedir perdão para o seu cônjuge. Então, essa são os 4 sinais de uma comunicação que promove a intimidade, que não afasta, que não destrói, mas que une, não é? Então, eu gostaria de terminar essa parte, pode passar, por favor, dizendo para você, use a sua comunicação para trazer vida e crescimento da intimidade no seu casamento e se prepare para entrar no novo nível de Deus no seu relacionamento através daquilo que sair dos seus lábios. Usa a sua boca para aproximar, usa a sua boca para unir, para somar e para provocar uma grande intimidade entre você e o seu cônjuge. Então, nesse momento, nós terminamos esse primeiro ponto. Vamos, então, para o próximo ponto. Nós vamos falar sobre as finanças. Que tema maravilhoso! Esse tema é importante porque se você pesquisar em todas as listas que tratam das causas para o divórcio, a questão financeira, ela muitas vezes fica até em primeiro lugar. Há muitos divórcios por conta da questão financeira do casal. Eu gostaria de ler um versículo com você, por favor, pastor Roberto. Pode passar. Que diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Eu quero repetir, porque isso aqui você precisa conhecer isso. O casamento é uma sociedade e você precisa ser um expert em aprender a negociar, aprender a fazer acordos. E quando a gente faz acordo, nós temos que levar em conta as necessidades do marido, mas também da esposa. Ambos precisam ganhar com este acordo. Um acordo em que só um ganha não é um acordo que vem da parte de Deus. Então, eu gostaria de fazer também essa pergunta para você. Pode passar, pastor Roberto, por favor. Como você e o seu cônjuge lidam com as suas finanças? Como vocês estão lidando com as suas finanças? Então, é muito improvável haver um crescimento saudável da intimidade do casal quando eles estão divididos pelo dinheiro, não é? Então, o casal que está dividido pelo dinheiro, eles estão fazendo o caminho oposto ao da intimidade. Ou seja, eles estão se afastando, eles estão perdendo a sua intimidade. Pode passar, por favor. Olha só o que o pastor Gary Chapman, um grande autor do livro As 5 Linguagens do Amor. Olha só o que ele disse. Ao procurar a unidade no casamento, é importante lembrar que, ao começar e a partir daí, não se trata mais do meu dinheiro e seu dinheiro, mas do nosso dinheiro. E também, da mesma forma, não são mais as minhas dívidas ou as suas dívidas,
mas as nossas dívidas. É importante que quando você entra num casamento, você saiba muito bem, né, se a outra pessoa já está envolvida em dívidas, porque quando você casar, você vai partilhar também essas dívidas. E aí, olha só uma coisa interessante que ele completa dizendo que se ambas as partes do casal, de namorados, não estiverem sentindo confortável com essa ideia dessa intimidade, dessa unidade financeira, que é algo de Deus, então é porque esse casal, não está preparado ainda para o casamento. Então, isso é muito importante. Vamos ver algumas atitudes erradas mais comuns. Pode passar, por favor, pastor Roberto, dos casais em relação às suas finanças. Olha só, vamos ver então a primeira delas. Primeira atitude errada. Muitos casais fazem isso, mesmo os cristãos. Esconder informações financeiras do seu cônjuge. Eu conheci algumas pessoas que faziam isso, uma irmã que ela escondia até o valor que ela recebia, porque ela queria uma parte daquele dinheiro para comprar algo para o filho, para comprar algo ali para ela. Então, esse casal, eles escondiam, eles não sabiam. E isso aqui é uma forma muito errada de você lidar. Mostra que esse casal ele não está realmente entrando numa intimidade, porque as suas finanças estão dividindo esse casal. Em segundo lugar, fazer compras elevadas ou comprometer o seu ordenado sem consultar o seu cônjuge. Queridos, isso aqui é uma das coisas que mais prejudicam o relacionamento, comprometer o seu ordenado sem conversar com o seu cônjuge. Todo casal ele precisa estipular uma quantia, um valor que cada um pode usar sem precisar consultar o seu cônjuge. Mas a partir daquele valor é necessário ser consultado. Então, isso é muito importante para que você tenha a unidade, E, em terceiro lugar, fazer exigências que o seu cônjuge não consegue atender. Eu louvo a Deus porque a minha esposa, desde quando nós namorávamos, ela disse uma coisa que deixou meu coração mais tranquilo, mostrando a maturidade dela. Ela disse: olha, eu nunca vou exigir de você aquilo que eu sei que você não pode me dar, aquilo que você não pode me proporcionar. E isso nos causa realmente um bem-estar, porque a pessoa ela está demonstrando maturidade, que está preparada para entrar num relacionamento como o casamento. Em quarto lugar, querer viver um padrão que está além do que a renda familiar permite. Irmãos, tem tantas famílias entrando em dívidas e mais dívidas, afogando as suas finanças em dívidas. Eu conheço pessoas próximas de mim que estão passando e eles ganham muito bem. São pessoas que ganham muito bem, mas quando você não administra da forma correta, você pode ganhar muito e você ainda assim vai estar entrando em dívida, porque isso faz parte da sua administração. Mas vamos então ver quando não há unidade nas finanças do casal. Pode passar, pastor Roberto. Quais são as consequências? Olha, presta bem atenção. A primeira delas é que o casal fica mais vulnerável às tensões e conflitos no casamento. Queridos, esse casal ele vai ter constantemente conflitos quando eles não são unidos nessa área. A bem da verdade, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Em segundo lugar, fica mais vulnerável para fazer um uso irresponsável
e até pecaminoso do seu dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, ele abre portas também. Ele nos traz oportunidades que muitas vezes pode até dar lugar a ideias de você querer administrar e usar esse dinheiro para atos pecaminosos, não é? O adultério, a infidelidade. Nós conhecemos um caso onde uma pessoa estava sustentando uma outra família. Ele tinha 2 famílias e essa primeira ela não sabia. Então, aquele homem estava fazendo um uso pecaminoso dos seus recursos. Quando não há unidade nas suas finanças, você fica mais vulnerável a errar, a usar o seu recurso que era para beneficiar a sua família, para fazer um uso indevido dos seus recursos. E, por fim, em última instância, vai ficar mais vulnerável ao divórcio, que é a dissolução, que é a morte do casamento. Então, quando não há unidade nas finanças, o casal fica muito mais propenso a terminar, a acabar com esse casamento do que quando um casal tem uma unidade nas suas finanças. Vamos então ver o contrário, quando há unidade nas finanças. Pode passar, pastor Roberto, por favor? Olha só o que acontece. Quando há unidade, aumenta a confiança entre o casal. Queridos, ninguém consegue viver bem, ninguém consegue viver feliz com uma pessoa que você não confia. Os relacionamentos se baseiam na confiança. Se quebrar a confiança, é muito difícil restaurar. Há quem diga que a confiança ela é um muro que vai se construindo dia após dia, colocando um tijolo após o outro. Mas que quando essa confiança é abalada, é como um muro que vai cair por completo. Não cai tijolo por tijolo, vai cair por completo. E muitas vezes se torna até quase impossível de ser restaurada a confiança, dependendo do que ocorreu na vida do casal. Segundo lugar, aumenta o amor. Olha só que coisa interessante. Quando há unidade, isso até promove o aumento do amor. Porque o amor só pode sobreviver, só pode proliferar num ambiente de confiança. Não é verdade? Então, onde há segurança e confiança, o amor vai proliferar. Em terceiro lugar, vai diminuir os conflitos. Olha só que coisa interessante. É óbvio que vai diminuir, porque se eles andam de acordo, se eles errarem, eles erram juntos, mas se acertarem, eles acertam juntos. Eles não vão jogar na cara um do outro, eles vão sentar e vão discutir o que pode ser feito naquele momento, para o melhor da sua família. E, em quarto lugar, vai possibilitar uma melhor administração dos seus recursos. Já dizia o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, o casal, eu gostaria de terminar com essa frase. Pode passar, pastor Roberto, por favor. Dizendo o seguinte: tornar-se uma só carne também significa tornar-se uma só conta. Olha só. Ou seja, ambos, marido e mulher, devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres sobre os mesmos recursos. Então, é assim que você vai andar em unidade com o seu cônjuge. E quando você está unido, quando você está de acordo, pode se preparar, porque Deus vai entrar nesse acordo de vocês. Muitas vezes Deus não abençoa um casal que está desunido, que tem visões diferentes, cada um faz o que quer do seu dinheiro, e aí Deus não entra no negócio, porque ninguém sabe o que
Deus não sabe o que eles querem, na verdade. Então, quando eles entrarem em acordo, Deus vai dizer, agora eu vou entrar, agora eu vou trazer a bênção, agora eles vão prosperar, agora eles vão alcançar coisas que eles nunca sonharam alcançar, porque agora eles estão juntos, e quando o casal anda junto, Deus também entra para confirmar essa unidade e essa intimidade. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos para um breve intervalo e para você ir ali à casa de banho, talvez tomar um suco, um sumo, né? E nesse momento nós vamos ter aí 3 minutinhos para você ficar à vontade aí com o seu cônjuge, e logo após nós vamos voltar para a última parte desse encontro maravilhoso, que é esse encontro crescendo na intimidade. Deus abençoe. Até já. Pode ir. Amém, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. E é sempre um grande prazer. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados. E existe uma coisa muito importante que o Espírito Santo faz, ele vai tocando nas áreas que a gente precisa fazer mudanças, e pode ficar tranquilo que aonde ele muda, aonde ele toca, ele torna melhor. Pastor Roberto, pode pôr, por favor, então, no próximo. Nós vamos falar agora sobre essa área que também é uma área vital do casamento, né? O casamento, do relacionamento conjugal, que é a sexualidade do casal, ou seja, o sexo no casamento. Por favor, pastor Roberto, pode passar. Eu gostaria de tomar por base esse texto, que nós vamos trabalhar um pouco nele, que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 2 ao 5. Eu vou ler para os irmãos, tá bem? Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Pode passar, por favor, pastor Roberto. Queridos, prestem bem atenção. Apesar do sexo não ser a área mais importante do casamento, sem dúvida, é uma das áreas que mais contribui para o seu sucesso ou para o seu fracasso. E eu estou nesse momento falando num tempo em que nós, como casais, nós não podemos nos descuidar dessa área que Deus proveu para nós, além de outras coisas, para promover o crescimento e a unidade do casal e também aliviar as tensões da vida, né? Então, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nos tempos de pandemia, tempos de confinamento, tempos que muitas vezes nós estamos meio irritados, meio preocupados. Então, o casal não pode se descuidar dessa ferramenta de Deus, que Deus nos deu de presente, para que nós pudéssemos ultrapassar também momentos difíceis, mas com uma completa unidade, com uma unidade saudável, uma intimidade saudável com o nosso cônjuge. Portanto, nós vamos falar nesse momento sobre alguns princípios
para o sexo no casamento. Então, nós vamos ver o primeiro princípio do sexo no casamento, que nós vamos tratar aqui, é que tanto o marido quanto a mulher possuem carências de ordem sexual que devem ser satisfeitas no matrimônio. Então, quando Deus fez o homem e Deus fez a mulher, Deus colocou neles desejos, colocou neles necessidades de ordem sexuais, e ele mesmo apontou, não é, o local onde essas necessidades deveriam ser satisfeitas, dentro de uma aliança, dentro do casamento. E Paulo sabia que essas necessidades existiam, e ele estava exatamente instruindo ali os coríntios, né, para terem uma vida sexual saudável, né? Ele estava alertando a eles que existem essas necessidades sexuais que, por vezes, são tão fortes que podem tentar levar os cônjuges a querer satisfazer essas necessidades de modos impróprios e indevidas. Então, no caso aqui do texto, aponta para prostituição. Por causa da prostituição, cada um tem o seu marido e a sua mulher. Então, ele estava dizendo aqui também aonde deveria ser satisfeita, dentro do matrimônio. Queridos, eu quero dizer para você, Deus colocou você nesse matrimônio, nesse casamento, para você ser uma bênção de Deus, para você ser suprido e também suprir as necessidades de ordem sexuais do seu cônjuge. Então, tenha isso como um privilégio dado por Deus. O segundo princípio, pastor Roberto, por favor, diz assim: quando uma pessoa se casa, ela perde para o cônjuge o direito do domínio sobre o seu corpo. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, né? Não tem o poder mais exclusivo, o poder total, o domínio total sobre o seu próprio corpo. Por quê? Porque o homem adquiriu também direitos agora sobre o corpo dela. E nem o homem tem poder agora sobre o seu próprio corpo, o poder exclusivo e total sobre o seu corpo, porque a mulher adquiriu também direitos agora sobre o meu corpo. Ou seja, a Bíblia trata agora como que o meu corpo fosse uma extensão do corpo dela. E o corpo dela agora é uma extensão do meu corpo, de modo que o meu corpo precisa estar acessível para minha esposa, para satisfazer as necessidades de ordem sexuais da minha esposa. E o corpo dela, de igual modo, precisa estar acessível a mim. Então, isso aí é um princípio bíblico. É claro que sempre esse princípio deve ser usado com respeito, com bom senso, não é? Então, o casal precisa saber que quando uma pessoa se casa, o outro adquiriu direitos sobre o corpo um do outro. Em terceiro lugar, diz assim: ambos são proibidos de se recusarem a satisfazer as necessidades do cônjuge. Olha só, eu vou repetir. Ambos são proibidos de se recusarem a satisfazer as necessidades do cônjuge. No verso 5 diz: não vos priveis um ao outro. E se você for estudar essa palavra privar, ela vem do grego aposterion, que significa roubar, privar de. Ou seja, quando você priva o seu cônjuge desse direito, você está roubando do seu cônjuge esse direito que ele tem hoje
sobre o seu corpo quando você disse um sim, quando você assinou aquela certidão, você estava concordando partilhar toda a sua vida, inclusive o seu corpo, com o seu cônjuge. Então, os cristãos são aconselhados por Paulo a não privarem um ao outro dos privilégios do matrimônio, a não ser por um tempo limitado, né, sob circunstâncias especiais, seja numa viagem, seja numa doença, não é? Então, o sexo, ele é parte integrante do casamento e é um direito que o seu cônjuge tem, que você tem e o seu cônjuge também tem. Agora, deixa eu falar uma coisa que você precisa saber sobre esse ponto. A não ser por questões de saúde ou por outras questões alheias à sua vontade, o casal que não está tendo uma vida sexualmente ativa, esse casal está, de alguma forma, deformando o ideal de Deus para o seu casamento e está expondo o seu casamento a um perigo, além de estar sendo privado aí de gozar de uma grande bênção, que é essa bênção que Deus nos deu no casamento. Então, eu quero repetir, a não ser por questões de saúde, né, ou por outras questões alheias à sua vontade, o casal que não está tendo uma vida sexualmente ativa, e isso não tem a ver com idade, esse casal está deformando o ideal de Deus para o seu casamento. Deus projetou essa ferramenta para abençoar. Existem inúmeros benefícios advindo de uma boa relação sexual junto com o seu cônjuge dentro do casamento. Uma certa vez, um pastor que nós conhecemos, ele nos confidenciou que um dia ele estava numa reunião ministerial e naquela reunião havia um obreiro que estava sendo ali julgado por conta de um adultério. Ele havia cometido um adultério. E todas as pessoas que estavam discorrendo sobre o assunto estavam colocando a culpa nele, e estavam trazendo ali sempre a figura dele por conta do caso que ocorreu. Até que esse pastor, amigo nosso, ele disse assim: olha, deixa eu fazer uma pergunta só por curiosidade. Há quanto tempo você não fazia sexo com a sua esposa? E ele disse: pastor, há 2 anos eu estava sendo privado de sexo no casamento. Então o pastor mandou chamar a mulher e que ela também precisava ser disciplinada. Ela também tinha a sua grande parcela de contribuição, porque estava privando o seu marido de ter uma vida mais santa. Deus colocou aquela mulher na vida daquele homem e aquele homem na vida daquela mulher para que eles pudessem fechar brechas, né? Que mais tarde nós vamos falar sobre isso aqui. Então, ambos tinham ali as suas parcelas de culpa. A bem da verdade, todas as vezes que um casamento está em crise, ambos têm suas parcelas de culpa. Você pode ter 5%, você pode ter 10%, você pode ter 30%, mas sempre você vai ter a sua parcela de contribuição na solução dos problemas e também parcela de culpa desses problemas terem surgido. Em quarto lugar, por favor, pastor Roberto. Em quarto lugar, o quarto princípio diz: o ato sexual é aprovado por Deus. Então, tudo que nós falamos nesse texto aqui já está mostrando a aprovação de Deus para o ato sexual dentro do casamento. Então, todo casal tem não só a aprovação de Deus, né,
para a prática da intimidade sexual, como também é encorajado, na verdade, né? É um mandamento para a prática do sexo com regularidade. Então, todas as punições bíblicas para o ato sexual diz respeito ao ato pré-conjugal ou extraconjugal. Ou seja, fora do casamento, ou antes de casar, ou durante casado, você praticar um ato extra. Mas dentro do casamento, você tem a completa aprovação de Deus para você manifestar o seu carinho com a sua esposa. Na verdade, o sexo é a celebração do amor conjugal. O sexo, ele contribui substancialmente para o crescimento da intimidade entre o casal. Então, é uma bênção que Deus projetou para intimidade. E como eu disse, não tem a ver com a idade. Existem casais já numa fase de 70 até 80 anos, mantendo, né, com regularidade a sua intimidade física. É claro que de outras formas, mas também satisfatória, né, para a glória de Deus e para a alegria desse casal. Agora deixa eu falar sobre um princípio muito, muito perigoso e interessante ao mesmo tempo, que nós devemos ter cuidado. Número 5, por favor, pastor Roberto. Nos diz a sexualidade do casal é alvo das investidas do nosso inimigo. Eu fiquei preocupado porque num texto onde a Bíblia está tratando estritamente do ato conjugal, vai aparecer a palavra Satanás. Paulo está discorrendo ali sobre a vida conjugal, a vida sexual do casal, e dentro desse texto, note que ele apresentou a palavra Satanás, dizendo que precisamos ter cuidado com essa divisão temporária, né, para fins de oração, mas depois unem-se novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle, né, em algumas traduções de continência. Então, queridos, o texto está dizendo aqui que a abstinência sexual prolongada é uma porta aberta para a destruição das investidas de destruição de Satanás. Significa que Satanás está atento à vida da intimidade conjugal do casal. Ou seja, a tua vida sexual, casal, não ficou fora dos olhares atentos do diabo, esperando só o momento em que você e o seu cônjuge tenham atitudes de irresponsabilidades nessa área, né? De incumprimentos nessa área, para que vocês fiquem vulneráveis ao ponto de eles saber que agora ele pode investir muito maior, com muito maior força para destruir o seu casamento. Então, o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso. Satanás está à espreita, só querendo observar se você está tendo ou não uma vida sexual responsável, saudável, para que, se não estiver, ele possa lançar os seus ardis para destruir o seu casamento e tentar, tanto um quanto o outro, a infidelidade e, assim, por consequência, destruir o seu casamento. Então, Paulo está apresentando aqui que uma das melhores defesas para a tentação contra o adultério é ter uma boa relação física, uma boa intimidade dentro do seu casamento, né? Então, muitas vezes Satanás se aproveita
até mesmo em meio a exercícios espirituais. Ele está dizendo aqui que mesmo para que for apartar para a oração, depois vocês precisam se unir novamente, porque Satanás é tão sujo, é tão astuto, que mesmo em meio a exercícios espirituais, ele pode tentar lançar pensamentos impuros na nossa mente. Então, é importante nós termos essa brecha fechada para que o nosso casamento seja abençoado. Então, Satanás tem o seu poder anulado quando o casal não negligencia a sua intimidade física. Algumas semanas atrás, minha esposa e eu, nós tivemos a infelicidade de ouvir que uma pessoa que nós tínhamos muito carinho, tivemos um contato, essa pessoa se casou com um jovem também, filho de pastor. Essa jovem cantava, era uma bênção de Deus, e esse jovem tocava, e nós soubemos da notícia que eles estavam se separando, que eles estavam se divorciando. E o fator que os levaram ao divórcio é que aquele homem, aquela pessoa estava viciada em pornografia. Então, Satanás não está brincando. Satanás está trabalhando, fazendo o seu trabalho como inimigo de Deus, inimigo do casal, inimigo da família, para destruir a nossa união, a nossa intimidade. Portanto, queridos, presta bem atenção. Eu dou um conselho para você. É muito saudável que o casal tenha essa comunicação aberta dentro do plano da sexualidade. Inclusive, qualquer um dos dois pode tomar iniciativa. Se você for ler no livro de Cantares, você pode observar que a Sulamita, ela também faz iniciativas para o ato sexual. Ela também convida o seu amado para o ato, significando que tanto o homem quanto a mulher podem sim, é legítimo que os dois tomem a iniciativa para o ato sexual. E é importante também perguntar se o seu cônjuge está bem, fisiologicamente bem. Deixa eu contar aqui uma ilustração para você compreender muito bem as motivações do sexo para o homem, o que o sexo significa para o homem e o que o sexo significa para a mulher. Minha esposa aqui me auxiliou, apontou aqui para mim. Então, presta atenção, você vai compreender. Existem duas pessoas na Bíblia Sagrada que perderam muitas coisas porque comeram uma coisa, porque comeram. Uma delas foi Eva, a outra foi Esaú. Eles perderam muitas coisas porque comeram alguma coisa em desobediência a Deus. Ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela desobedece a Deus, ela quebra ali uma aliança. E Esaú também, ele come e ele também perde ali a bênção da primogenitura, ele despreza a sua bênção e perde muito com isso. Mas se você for investigar, as motivações dos dois não foram as mesmas. Por exemplo, Eva, ela estava com fome quando comeu? Não, ela vivia num estado de perfeição, ela estava saciada, ela não tinha fome. Então, o que é que levou ela a comer? Satanás veio com suas mentiras, ali e começou a encher a bola, compreenda aí a expressão, encher a bola de Eva. Eva, olha, você merece muito mais. Esse negócio de ser só a imagem de Deus, isso aí não. Para você é poderosa, você pode ser como Deus, ou até maior. Encheu a bola de Eva. E Eva, emocionalmente, psicologicamente afetada por aquelas palavras, ela come daquele fruto. E ela comeu. Já no caso de Esaú,
Esaú não comeu por fatores psicológicos. Ele comeu porque ele disse: dá-me esse prato de lentilha, porque eu estou com fome, eu estou ao ponto de morrer de fome. Então, para o homem, o ato sexual, ele é algo muito mais de ordem fisiológica do que psicológica. E para a mulher, o sexo é algo muito mais psicológico do que fisiológico. Então, para a mulher, ela precisa de um contexto emocional, né? Em outras palavras, para dar aqui a moral da história, Esaú supra as necessidades de Eva, faça com que ela se sinta a única para você, faça com que ela sinta, né, que ela é amada por você, para que ela não venha a errar nessa área. E as mulheres, não deixa esse Esaú morrer de fome, entendeu? Não deixa ele passar fisiologicamente necessidades ao ponto de ele trocar bênçãos incríveis, importantes de Deus, por um prato de lentilha que ele encontrar no meio da rua. Deus colocou, eu quero mais uma vez afirmar, Deus colocou vocês dois nessa aliança, porque Deus acreditava que um pode ser bênção na vida um do outro, que Deus pode suprir as necessidades um do outro, usando vocês mesmos como esses instrumentos maravilhosos, para que vocês possam ter uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida abençoada por Deus em todas as áreas das suas vidas. Eu quero dizer para você, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 6, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha, não existe nenhuma área da sua vida que não possa ser levada a Deus em oração. Seja na sua comunicação, seja nas suas finanças, seja na sua sexualidade. Todas essas áreas podem ser levadas diante de Deus. Se alguma coisa que nós falamos aqui não está bem na sua vida, então leve a Deus em oração. Procure melhorar em cada área. Se for na área da comunicação, procure melhorar. Se for nas suas finanças, senta com o seu cônjuge e Deus vai entrar nesse momento para abençoar, para dar uma direção, para que vocês possam sair desse momento difícil e possam encontrar uma saída de Deus. Se for na área sexual, procura conhecer melhor a experiência, procura crescer, procura ler livros que vai dar a você, livros evangélicos, livros que têm princípios bíblicos. Não vai ler qualquer coisa, não vai ver qualquer coisa que você pode ainda estragar ainda mais o seu relacionamento. Então, nesse momento eu gostaria, por favor, pastor Roberto, pode passar, de concluir essa palestra com uma frase que eu achei muito interessante, que cabe muito bem no tema que nós nos propomos a tratar nessa noite. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Que você e o seu cônjuge possam, a cada dia, a cada momento, olhando na mesma direção, crescer na intimidade. Que vocês possam, a cada dia, ir se casando, se apaixonando e se reapaixonando pela mesma pessoa até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu e a minha esposa, nós gostaríamos de orar agora por você. A minha esposa vai estar levando a Deus cada casal que está nesse momento, nessa live, abençoando o seu lar. Nós não sabemos qual é a sua dificuldade. Nós não sabemos
aonde você está passando por um momento difícil, mas nós sabemos que o nosso Deus tem poder para restaurar a sua intimidade e fazer você crescer novamente. Por favor, filha. Amém. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este encontro, Pai, de casais, por esta palavra, Pai, abençoadora aos nossos corações. Queremos te agradecer, Pai, porque temos a oportunidade de estar nas redes sociais, Senhor, falando do teu amor. Abençoa todos os casais aqui que ouviram a tua palavra, Pai, que o Senhor os cubra com o seu sangue, cada relacionamento, Pai, no nome de Jesus, que foi constituído por Deus, Pai, da restauração, Senhor, acrescenta amor em cada coração, fortalece cada casal, Pai, na tua presença, a união, Senhor, abençoa, que possamos todos nós, Pai, vivermos em intimidade com o nosso cônjuge, Pai, possamos ser unidos nas finanças e que possamos entender mais que precisamos melhorar como casais, como cônjuge, como família, servindo a Deus todos os dias, Pai, numa só unidade, que é o amor de Cristo Jesus. Muito obrigado por este momento, estamos felizes, estamos gratos por cada família, por cada casal que esteve aqui ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a todos continuamente. Amém. Muito obrigada. Queridos irmãos, pastor Roberto, põe o último slide aí. Nós gostaríamos desse momento de nos despedir com o nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir, com muito carinho. Pastor Roberto, muitíssimo obrigado. A sua amizade nos faz muito bem. Pastora Luciana, a vossa amizade são bênçãos de Deus para nós. Eu quero que Deus abençoe cada casal. Nós não conhecemos, nós nem tivemos a oportunidade de ver os rostinhos dos irmãos. Nós estamos aqui também no telemóvel, no telefone, não é? No celular. E mais um beijão no seu coração e viva o melhor de Deus para a sua vida. Deus abençoe o nome de Jesus. Obrigado, pastor Roberto. Obrigado, pastor Roberto, pastora Luciana. Amém. Nós é que agradecemos de coração.